Temos connosco The Lamb Project. Bem, temos Eddie Lamb e TC connosco em estúdio. Bora lá? Bora fazer lá, a entrevista? pessoal. Cumprimentar as pessoas, não? Olá, tudo bem? Oi. Sou Mariana. Olá, viva. Prazer. Tudo bem? Olá. Tudo convosco. Então, pessoal. Estou cheios de energia, temos estado tem que aqui. ser. Tem que ser. Temos estado aqui a deliciar. Bananas, não foi? Parece que não vamos falar sobre as bananas. Não faz vamos favor, falar são sobre as períodos. Diga-me só uma coisa, ali aqueles números eram mesmo os do Euro Milhões ou... Eu também Eu acho que gostava não de perdemos saber. nada, não é? Eu acho que não perdemos. É o Chuck Norris está a dizer. Bom, pá, eu estou a Chuck ver, Norris toda a sabe. gente vai jogar naquilo. Muito medo. Medo. O Chuck Norris sabe. Toda a O gente... máximo que pode acontecer é perdermos 2 Eu tenho uma euros. sugestão, podíamos votar. Podíamos comprar um Euromilhões todos juntos. Se ganhássemos os não, 4... O que vai acontecer é que Eu não- toda a gente não. vai colocar temos que aqueles partilhar entre números, todos também o depois prémio, temos de não é? estar a partilhar aquilo que damos. Pois é. Lá Pois está. é um bocado chato. Bem, olha, antes coisas de mais, sérias. muito boa tarde e Obrigada sejam por terem bem-vindos vindo. ao CC Casting. Em primeiro lugar, aquilo que eu queria perguntar é, para quem não vos conhece, quem são os Lamb Project? Mas há alguém que não nos conhece ainda? É essa a pergunta que se põe, não é? Quem é que não vos conhece? Mas, para Ok, aquele mas para único que quem está não- numa caverna, Para aquela única pessoa que não vê Pronto. nada à frente, Ok. quem são vocês? Tem projeto. Queres falar, Tom? Estás cheio de vontade? Estás encostado? Não, eu estou aqui. Não, é simples. Olha, Está-se bem, está-se olha, bem. a forma que Estamos está juntos. é um álbum de encontros. É um projeto que surgiu mais ou menos em 2011, 2012. Foi-me feito o convite para... Eu, enquanto músico e produtor, ao longo dos últimos anos, tenho tido a possibilidade de me encontrar e de colaborar com muitos músicos e com muita gente. E normalmente estou mais na parte mais da organização e da estruturação dos álbuns, das carreiras, dos projetos. E foi-me lançado o desafio, enquanto músico, porque não também fazeres um projeto à tua medida e que espelhe o que tens feito. Eu aceitei o desafio e é então que nasce o Lamb Project no final de 2011. Andei durante cerca de 2 anos a compilar as letras, as músicas, os arranjos, a convidar uma E série as de parcerias? gente. As parcerias. Optei neste primeiro álbum, nestes primeiros encontros, que é assim que se chama o álbum, e a tour, que também dá o próprio espetáculo, também se chama Encontros. E optei por fazer neste primeiro álbum, nesta primeira viagem, uma viagem dentro da lusofonia. Eu tive a possibilidade ao longo da minha vida profissional de colaborar com músicos de Portugal, Brasil, Angola, Goa, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, vários pontos. A lusofonia e não só, mas neste caso em específico eu optei por a primeira viagem ser feita dentro da minha língua, dentro da língua de Camões, e é então que nasce o Lamb Project. E os encontros. E em cada uma das músicas eu fui convidando um músico de cada pontinho da lusofonia. E é então que aqui está o Tó, o Cruz, como um dos convidados especiais em algumas músicas, mas que entretanto, como se proporcionou, mais tarde lancei-lhe o convite e ele acedeu e atualmente faz parte da formação mesmo, não só como convidado, mas também como músico residente. E diz-me uma coisa, E é Eddie, então o que é assim que que nós nasce. podemos encontrar nesse CD, o Encontros? O que é que podemos encontrar? Podemos encontrar, olha, acima de tudo, muita verdade, muitos momentos de cumplicidade, muitas histórias reais. Inspiraste nas tuas histórias, então? Na maior parte dos casos, sim. Há uma ou outra que não são autobiográficas, mas de uma forma geral são quase tudo experiências de vida, ou pelo menos a forma como vejo o mundo que me rodeia. Há temas que vão desde... Eu tentei fazer uma viagem. Sim, não só em termos pelo de título sonoridade. vê-se que são muito diferentes. Tentei fazer uma viagem que não fosse apenas ao nível das sonoridades, porque eu, enquanto produtor, tenho a possibilidade de colaborar com músicos desde o funk, desde o jazz, desde o reggae, desde o hip-hop, desde o trip-hop, vários géneros musicais, e eu quis, de certa forma, que o álbum e a tour, o espetáculo ao vivo, que pudessem representar, de certa forma, essa viagem, essa influência, certo, em termos de sons, de sonoridade, mas também em termos das próprias letras e mensagens. Quis fazer uma viagem a toda a plenitude humana. Há letras desde mais do flerte, do encontro, do desencontro, até ao lado mais, de
sexual, mais atrevido, até uma outra música que se chama Oração, Alma Pura, um lado mais espiritual do ser humano, uma outra que se chama A Carta ao Meu Filho, que é uma carta de um pai para um filho. Há portanto, aqui uma viagem em termos de não só de influências de som, como também de histórias e penso que as pessoas se vão identificar. Aliás, é o que tem estado a acontecer ao longo do último ano. A minha pergunta vinha um bocado no seguimento, que é, uma vez que é um álbum com tantas colaborações e cujo, digamos, ponto de encontro é a lusofonia, mas que estão tantas pessoas, as colaborações espalhadas pelo mundo, como é que foi juntar e reunir estas pessoas e fazer o álbum? Foi um processo fácil? Foi fácil, mas moroso. Foi fácil no sentido que a maior parte das pessoas, excetuando um caso ou outro, já as conhecia, já tínhamos tido a possibilidade de colaborar no passado. Assim que lhes apresentei a ideia, eles acederam, na maior parte dos casos. Houve só um outro ponto que não foi possível conciliar à altura por contratos que tinham já com outras agências, ou editoras, ou promotores, mas de uma forma geral foi fácil, só tivemos que estar a aguardar a altura certa, porque como havia gente muito longe, nem sempre também era fácil poder conciliar ou a gravação deles ao vivo enquanto estavam em estúdio comigo, mas houve aí uma outra colaboração que foi feita à distância, no caso de Macau, no caso do Brasil também, houve aí algumas que para não atrasarmos mais a gravação, optámos por fazer à distância, mas sempre em grande contacto, até inclusive a enviar vídeos e gravações e tudo. Como é que surgiu este convite e como é que foi aceito este convite? O convite foi forçado e foi aceito também. Foi obrigado, não é? Esses são os que funcionam melhor. Ganhaste o Euromilhões e obrigaste-o. É? Mais É ou assim menos que foi. funciona. Era mais fácil assim. O convite foi na sequência de eu estar a gravar no álbum. Ele chamou-me a mim e a outras pessoas para gravar, sobretudo a nível das vozes, e eu comecei a gravar com ele e houve uma altura em que ele me fez o convite para fazer parte, portanto, mesmo do projeto. E eu disse, por que não? Nós temos uma ligação muito boa, muito cómica, temos uma sinergia. Não se nota nada. Pois, eu no fundo até queria vir dizer aqui que eu estou aqui para me aproveitar dele. Sim, basicamente eu também me aproveitei, portanto, juntou-se a fome à vontade de comer e basicamente... Exatamente. Mas foi fácil, precisamente por aquilo que ele disse, também tem a ver com a questão das letras. Eu sou uma pessoa que tem mais a ver com o lado espiritual no que diz respeito às minhas músicas, àquilo que eu faço. E também daí a minha predileção por esses temas dele, mas obviamente gosto bastante do trabalho porque é ele por inteiro. E ele é uma pessoa genuína e eu gosto de trabalhar com gente genuína. E nesse caso foi fácil. Mesmo com o lado bom e mau que todos nós temos. Claro. Sem mau feitio. E qual é que têm sido as reações ou o feedback que vocês têm sentido em relação ao encontro? E o feedback tem sido bom. Quando é que lançaram, desculpa? Nós apresentámos o projeto, fez agora um ano. Iniciámos pelo single, entretanto, depois, algum tempo mais tarde, já junto ao Natal, lançámos o EP e agora o álbum saiu para as lojas a semana passada. Entretanto, houve aqui... está mesmo fresquinho. Exato, mesmo. Entretanto houve aqui um percurso em termos desde a apresentação do primeiro single, que foi este, O Anoitecer, desde a apresentação, depois já perto do Natal do segundo single, foi o Cidadão do Mundo. Entretanto, agora temos estado a apresentar o 2AM, que é o Assim Eu Sei. Entretanto, houve ali, foi um processo muito normal e natural e gradual. Iniciámos pelo single, depois mais tarde vem então o EP, depois ali entre o EP e o álbum ainda tivemos a possibilidade de ir a vários pontos do país apresentar em formato de showcase o álbum. Entretanto, depois fizemos ainda o concerto de apresentação no auditório do Museu do Oriente, aqui em Lisboa. Já fizemos em Évora e agora estamos já a organizar uma série de voltas para ir a vários pontos. Mesmo para terminar, estamos mesmo a acabar. Tem concertos agendados? Tem alguma coisa para dizer lá para casa? Vamos estar agora já no próximo mês, vamos estar no Rock no Sado, dia 16 de agosto.
Até acho que há aí uns convites. Eu sei que vocês têm um passatempo, não é? É um passatempo. Por favor, exato. falem nele. Então, 5 vamos, singles, não é verdade? Exatamente. Acho que são 5 bilhetes. Cinco. Ok. Não tenho a certeza se são individuais, se são duplos, mas de qualquer forma essa situação depois poderão confirmar. Acho que são 5 individuais. Acho que são 5 No próximo dia 16 de agosto, no Rock no Sado, o convite Exatamente. também vos está feito. Pronto. Muito obrigado. E aproveito ainda para vos dar a dica, se tiverem possibilidade de irem entretanto até ao nosso Facebook, que já ultrapassou os 220 mil seguidores ao longo do Brutal, último ano. pessoal. É sinal que a coisa tem estado a correr Então bem, não por é? isso. Vai correr muito bem. Agora vamos então estar no Rock no Sado, em setembro vamos de 21 a 26 de setembro a Angola, estivemos em Cabo Verde ainda há um mês e pouco atrás, no final do ano vamos a Macau, já temos a volta, portanto, por vários pontos da lusofonia ao Certo. Brasil, E as pessoas podem sempre seguir todo isso lado. através do vosso Facebook. através do nosso Muito Facebook. bem, vocês trouxeram um beatboxer. Nós Que está a trouxemos participar no vosso CD. um dos músicos convidados, entre vários, é o André Oliveira, que é o campeão nacional de beatbox. É Ok, lá. Campeão ok. nacional de beatbox, que é uma das possibilidades que eu tenho enquanto músico e produtor de colaborar com gente tão diferente. Certo. Fiz-lhe o convite para ele Então nós participar vamos no álbum. conhecê-lo. Certo, vamos agora Isto falar aqui um Olá. bocadinho com o André. Foi um prazer. Olá, André. Obrigado. Estás bom? Parabéns, és o melhor Como é que é, beatboxer André? de Tudo cenas. Melhor beatboxers e cenas. Olha, Isso é fixe. como é que correu esta colaboração? Bem? Pá, correu bem e está a correr otimamente bem. E se Deus quiser, há de continuar a correr bem. Boa. Pá, olha, então Já sei que vamos, temos aí uma vamos, demonstração para nos fazer. vamos não é? ver o que Yeah. tu tens para nos mostrar. Bora. Bora? Então bora, Bora lá pessoal. isso, pessoal. Let's go.